Então, beleza. Ok, então, bom dia, oficial, né? Vamos elaborar hoje, conversar um pouco sobre a nossa prática. É, nós, eu venho tentando fazer uns testes com o Felipe e a gente está fazendo a seguinte pergunta, né? Ah, muitas pessoas conseguem entender a ideia da cachoeira e da concentração de acesso. Entender implica conseguir executar esse conhecimento base. Mas muitas pessoas ficam rodando, assim, elas patinam e ficam um bom tempo sem conseguir dar aquela acalmada principal, né? Ou melhor, aquela acalmada inicial. E pela forma como a gente está estudando, né, via direto Anapana, por exemplo, demora um pouquinho pegar esse acesso, só que à medida que a gente vai pegando esse acesso, vai ficando mais rápido. Mas vamos colocar assim que a gente está indo da forma clássica purista, né? Não, eu vou entrar em acesso apenas usando as narinas e concentrando nas narinas. Mas existe algo, como você sabe, né, e vai estudar bastante com a gente agora no curso de formação, que são os pranayamas. E os pranayamas, eles existem vários tipos, vários ritmos, né? Então, sei lá, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10, ou inspira em 6, segura em 16, exala em 32. Tem vários tempos mesmo de pranayama. E quando a gente vai praticar yoga ou só praticar o pranayama, a gente começa a perceber que o pranayama ele é uma ponte, às vezes, bem eficaz e rápida para a gente entrar na concentração de acesso. Qual que é a problemática? A problemática é que geralmente as pessoas que fazem yoga moderna não necessariamente elas têm esse estudo um pouquinho mais detalhado de passo a passo em relação à fenomenologia da prática de meditação. Mas no nosso caso, que estamos estudando a fenomenologia da prática da meditação, da concentração no caso, a gente estudou o que significa estar em cachoeira, a ansiedade inicial, e o que significa dar a acalmada, a viradinha de chave, que é a concentração de acesso. Então, nós temos o conhecimento, nós temos uma lucidez, uma clareza que talvez a gente possa levar para a prática de pranayama e através de um pranayama a gente conseguir entrar em concentração de acesso um pouco mais rápido e talvez um pouco mais intenso. Então a gente está fazendo a seguinte pergunta: quais são os melhores tempos? Qual é a organização? Quando a gente diz tempo, a gente está dizendo assim: eu preciso inalar em quantos segundos, eu preciso reter com o pulmão cheio em quantos segundos, exalar em quantos segundos e segurar com o pulmão vazio. Então, quais combinações são eficazes e quais são as mais rápidas para puxar o acesso? A gente vai testar hoje 10, 10, 10, 10. Inala em 10, segura em 10, exala em 10 e segura no vazio em 10. Né? A gente vai fazer 10 minutos desse pranayama. E daí, depois que terminar o pranayama, nós vamos para a Anapanasati. Para a gente ver como que a gente pode combinar essas duas práticas. Né? Porque eu, por exemplo, fiz bastante pranayamas e já tive assim muitas coisas malucas com os pranayamas, mas por não ter na época o conhecimento de novo detalhado de como a meditação vai acontecendo na mente, às vezes só dá a sensação de ser catapultado para um estado de consciência e às vezes só ser catapultado, só acho que essa é a palavra, ser jogado nos impede de, no outro dia, sentar e conseguir ir de novo para aquele estado de consciência. E claro, a gente não pode acreditar que quando a gente diz o mesmo estágio, nunca é o mesmo estágio. A concentração de acesso que você acessa hoje não é igual de 2 meses atrás, mas tem uma qualidade, né? Acho que você está percebendo, que tem uma qualidade, uma forma que a mente e o corpo se expressa que a gente coloca lá um post-it e coloca assim, isso aqui está parecendo concentração de acesso. Isso aqui está parecendo o primeiro Giana, com pitch.
no background. Mas além, então tá, então essa é a pesquisa inicial, concentração de acesso. Até para você que vai ser provavelmente instrutora, eu acredito que sim. Às vezes você vai lidar com alguém que você vai ver que você vai estar passando a prática clássica de meditação e a pessoa não consegue entrar em concentração de acesso, porque você já percebeu também que para entrar em concentração de acesso precisa de uma atitude correta com a mente, uma atitude correta com o corpo, né? E quando eu digo atitude, é o jeito que você aplica teu esforço, o jeito que você aplica a tua energia, se você está com muita expectativa ou está sem expectativa. Então, todos esses parâmetros têm que estar alinhados para a pessoa conseguir lidar com esse objeto chamado narina, caso seja Anapanasati, para que daí ela consiga entrar. Então, não é tão simples para iniciantes que nunca escutaram, conversaram sobre essas coisas. Agora, o pranayama ele até parece como que eu poderia dizer, um atalho ou um caminho mais forçado por causa desse trabalho respiratório, né, de segurar e tal. E como a gente já conversou também, as 4 fases da respiração, elas, elas são muito importantes porque elas fecham o ciclo possível da prática de respiração. E eu vou mandar uma tabela para você hoje, que é uma tabela da Hatha Yoga, que diz assim, que se você, por exemplo, a gente vai fazer o teste com o pranayama hoje, se você tem dificuldade em inalar, ah, daí eles trazem ali como se fosse provavelmente sua personalidade é desse jeito. Se você tem dificuldade de segurar com o pulmão cheio, provavelmente você tem facilidade ou dificuldade nessas questões. Então é uma tabela que faz a gente se conhecer um pouco mais em relação à nossa capacidade de puxar energia nova para dentro, segurar a energia dentro do corpo, soltar a energia, que eu acho que é bem. O soltar no Anapana, ele é muito valioso, né? Porque nessa nossa sociedade a gente segura muita coisa. Né? Segura, segura, reprime, reprime, segura, segura, segura. E quase nunca a gente solta, né? Porque soltar implica, às vezes, você deitar no chão da sua casa e ficar lá, quietona, em shavasana, sei lá. Então, soltar é, tem ali tem a sua dificuldade, nós geralmente temos dificuldade nesse soltar, e principalmente ficar com o pulmão, eu acho que talvez seja a fase mais difícil, ficar com o pulmão vazio segurando. Porque eu estou passando para alguns alunos, eles falam que dá uma sensação de que vai morrer, né? Não tem informação entrando e você está lá no vazio. Então é curioso, porque daí através desse pranayama, com esse exercício de 4 fases, a gente vai percebendo, inclusive, as reatividades da mente. Né? E claro, a gente vai fazer o pranayama, eu vou te passar depois o aplicativo, você tem Android, né? Eu vou te passar o aplicativo do Android, chama Prana Breath, aplicativo gratuito, bem massa. Você pode criar timers de pranayama, né? E quando você for fazer lá o seu Anapanasati e daí agora começar a testar uns pranayamas no início, você também vai manter a mentalidade correta durante o pranayama, né? Então você vai ainda concentrar nas narinas, ou pelo menos no som da respiração, aí você vai ver que a tua mente vai fugir do pranayama, aí você volta, né? Vai ser a mesma coisa, só que é um exercício um pouco mais dinâmico e vital. Então essa é a questão dessa base, né? Eu acho que como professor, assim, essa base ela já está entendida, você não tem problema algum com essa base, mas eu estou apresentando atalhos, porque de repente você começa a entender que, para mim, fazer um pranayama de 6, 6, 6, 6, pô, eu pego o acesso em 5 minutos, 3 minutos e geralmente na minha correria eu tenho 30, 25, 40 minutos por dia para praticar. E daí você tem um atalho, você ganha tempo para daí depois ficar só no acesso lidando com as outras fases da prática, que daí são os jhanas propriamente dito. E daí eu e o Felipe, e daí você também vai me ajudar nessa pesquisa, porque é uma coisa simples de fazer. A gente também está se perguntando quais pranayamas e quanto tempo de pranayama direto eu preciso para entrar nos jhanas, né? A gente vai fazer 10 minutos.
Será que se a gente fizesse 30 minutos de 10, 10, 10, 10, o pitch já não começa a aparecer? Ou talvez a energia já acende, né? O açúcar já começa a se espalhar? E a resposta eu acho que sim. Eu tenho quase certeza que sim. O que é difícil, ao meu ver, é manter a lucidez. Porque a lucidez, né, o sati, além de ser uma coisa ali que está acompanhando o processo, o sati nos mantém não tão vigorosos, agitados, animados demais, ansiosos demais. Às vezes quando a gente está lá, sabe, implica um uso do corpo um pouco mais quente, vamos colocar assim, né? Você vê, né, uma prática de Hatha Yoga, ela tem mais, não que a Anapanasati não tenha calor, mas a prática de Hatha Yoga tem mais calor, mais vigor. E claro, a gente está treinando também Sati na Hatha Yoga, né? A gente está lá na postura, o professor está falando, né? Olha para tua mente enquanto você está no asana. Tá o Sati ali. Mas me parece que ficar quieta no Anapanasati parece que a gente consegue trabalhar mais com essa presença chamada sati, de atenção plena, e acompanhar esses detalhes. O Anapanasati ele é até econômico, né? É uma entrada curta e uma saída curta, né? De respiração. Entra, sai. É diferente você manter uma lucidez do que segura, aí solta, daí segura, daí tem um tempo, conta, né? Tem vários outros elementos, então a pergunta que fica é: se a gente consegue um atalho via pranayama para trabalhar com essa base, com esse acesso e quem sabe com gianas posteriores, o que que a gente ganha com essa abordagem e o que que a gente perde com essa abordagem? Porque durante muito tempo eu vinha sendo bem, apesar de eu não ser um purista, mas eu sempre soube que os pranayamas às vezes pode dar uma chacoalhada no aluno, né? Mas eu sempre passei dessa forma, como a gente vem aprendendo, passo por passo, só o anapana, até vamos deixar as coisas da yoga lá na yoga, vamos trabalhar só com a meditação, porque também uma coisa que é bem preciosa, e você vai ver quando você for ensinar a meditação, nós temos que deixar o aluno descansar em suas próprias dificuldades, deixar o aluno, parece até um pouco masoquista, mas ele fazer ele penar mesmo, fazer ele ficar ansioso, não conseguir encontrar o acesso, porque ali ele vai reconhecendo como ele tá, como tá a qualidade da mente dele. A gente não quer também só que o aluno chegue aqui, eu apresente um atalho bem rápido e daí em 2 aulas o cara já tá lá na absorção tal. Isso pode ser perigoso porque caso lá na frente ele vá sentar e talvez ele não consiga a rapidez em pegar as camadas de concentração, ele pode entrar no modo que a gente conhece muito bem, que é o modo comparativo da mente, né? Porra, as 2 primeiras aulas eu ficava tão calmo. Agora eu não, só tô ficando ansioso, acho que tem algo errado comigo, ou minha meditação não dá mais certo e a pessoa abandona. Então é importante a pessoa descansar na cachoeira. É importante ela ficar horas e horas na cachoeira. Porque daí ali você conhece e fica íntima da mente condicionada e da mente ignorante. Conhecendo a mente condicionada, conhecendo a mente ignorante com intimidade, e o que significa intimidade na meditação? Não é um conhecimento lógico, racional, intelectual. É um conhecimento empírico. Você está ali lidando, você está sentindo na pele a cachoeira. Você está tentando concentrar nas narinas, mas o pássaro fica chamando a tua atenção, né? Conhecendo essa mente condicionada, quando dá a viradinha de chave para entrar na mente mais espaçosa, mais livre, é aí que vai dando, é aí que a gente se impressiona com o nosso próprio poder mental. Isso entra todas as minhas críticas que a gente estava conversando lá semana passada, de atalhos muito rápidos. Às vezes as pessoas elas esquecem desse lugar de é uma espécie de calejamento, né? Levar umas pancadas mesmo da ansiedade, querer desistir, mas daí depois, opa, agora que eu estou insistindo, 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 não, agora eu consigo sozinho sair da cachoeira. Uau, é possível, né? Eu falei lá na primeira aula, só para finalizar esse contexto, que tem pessoas que vão chegar assim para você e vão falar: "Não, eu não consigo meditar". E geralmente essa pessoa, são dois tipos de pessoa.
A primeira pessoa tentou uma vez e já concluiu. Essa pessoa ela está bem equivocada, porque ela tentou uma vez só. A segunda pessoa é uma pessoa que talvez foi num centro de yoga, tentou várias, foi lá no Zazen, na Praça do Japão, tentou várias e várias vezes meditar e nunca saiu da cachoeira. Tipo, literalmente, você passa lá para uma tia tua, tia, você vai concentrar nas narinas. Ela fica ali 20, 30 minutos por dia, mas ela não entende o que é botar atenção nas narinas, então faz todo sentido ela chegar e falar: eu acho que eu não sirvo para meditar. Claro que isso não é uma coisa fatalista, né? Você não vai falar: é verdade, você não consegue, continua a tua vida. Não, daí você apresenta isso que a gente está conversando hoje. Atalhos, né? Ah, então você não está conseguindo da forma clássica pela Anapana, então vou te apresentar um pranayama e a gente vai fazer junto aqui. Aí você senta lá de frente com o aluno, né, e respira junto com ele. Depois que termina o pranayama, né, você pode perguntar para o aluno: e aí, como você está se sentindo? Aí a pessoa vai falar: nossa, mais calmo, estou mais presente. Então, isso era o que eu estava tentando te mostrar. Isso é o acesso. É sair da mente espalhada em tudo e começar a recolher a mente e dar essa sensação de chegar oficial no espaço. Porque daí, para finalizar, será que daí se a gente conseguir esse estudo, será que a gente consegue um protocolo, tipo, para caminhar pelos jhanas, só usando respiração? Não tem lá as práticas de respiração holotrópica, você já fez, inclusive? Não fiz. São bem potentes, assim, muito mais potentes que um pranayama, porque daí é literalmente uma hiperventilação mesmo, né? Você fica lá respirando meio que de qualquer jeito. E quando você está respirando, você está botando uma coisa na frente da mentalidade racional, né? A razão está tentando falar: ô Ana, calma, Ana, e as contas, você está né? Tipo, tem uma coisa na frente impedindo a racionalidade de se desenvolver. E claro que daí vai te colocando em estados não ordinários de consciência. Mas a grande problemática dessa prática, porque essa prática ela é focada em contextos terapêuticos, né? A pessoa vai fazer renascimento ou respiração holotrópica, às vezes para lidar ali com algum trauma, ou às vezes como uma jornada psiconáutica. Ah, já fiz sim. Já fez? É? Uhum, foi um retiro de programação neurolinguística. E aí teve O o Rebirth? renascimento. É, sei. E aí começa com a respiração. E você lembra? Foi potente para você, assim? Não. Não, não foi? É, pois é. Eu não acredito em regressão, assim. Ah, Pra eu mim é também não. tudo uma invenção da cabeça só. Aham, eu Então também. não. Ótimo. Concordo com você. Acompanho essa visão. Tem bastante pano para manga para falar sobre isso. Mas, então, agora não dá para acreditar que fazer respiração holotrópica ou renascimento, não dá para dizer que até você pega os dianas, você vai estar lá respirando e você vai sentir a mão formigando, talvez a energia subindo, mas não o setting, né, a arquitetura do teu corpo, da tua mente, não é a mesma coisa de estar aqui sentada em um objeto e com calma. Meditação é muito econômico. Outras técnicas xamânicas, elas são mais expressivas e vigorosas e vitais. Então, às vezes, acho que tem momento para tudo, né? Então, se a gente conseguir encontrar, quem sabe, protocolos de pranayamas específicos para levar as pessoas para os jhanas, às vezes pode ser atalhos necessários para certos tipos de pessoas, porque também não dá para ficar tão viciado nessas coisas, né? A pessoa esquece de ficar na postura de meditação, calma, né? Trabalhando com os dhyanas, porque daí agora ela fica viciada em fazer básica, porque básica faz energia subir, né? A meditação dela é fazer uma coisa vigorosa, né? Putz, mas você já faz muita coisa vigorosa. Você pega a moto, daí você entra no trabalho, daí você vai pagar a conta. A meditação é, de novo, econômico, né? Recolhe a energia, tem um shape específico, né? Pode ser deitado também, enfim. Porque esses atalhos eles existem e às vezes eles são impressionantes. Só para concluir a gente ir para a prática, minha namorada ela tem dificuldades em meditar, mas ela começou espontaneamente. A gente conversa muito sobre a morte, né? Mas espontaneamente ela trouxe uma. Ela estava deitada, não estava conseguindo meditar.
Daí ela começou a se visualizar morta. Inclusive, acho que eu vou parar aqui porque eu não quero contar isso aqui. Desculpe quem vai assistir. Fica pra outro dia esse